o limoeiro, ele serve a folha do limão. Isso, tipo, a nível de chá, de xarope, né? Cada um aqui pode dar, filho, só não faça muito barulho, tá? É, então, ele dá um up, assim, geral na saúde. Tanto em forma de chá, do xarope, de tintura, né? Como em forma de banho também. Porque a gente vai falar disso, né? Acho que na próxima aula. O banho a gente também absorve, né? Pela pele ali as propriedades medicinais da planta. Então, a folha do limoeiro aqui, ele é um coringa mesmo, assim, tanto a nível, como que eu posso dizer assim, físico, né, no sentido das enfermidades, como a nível energético, porque ele é, assim, é super poderoso, assim, depois a gente pode até falar mais dele, assim, na aula dos banhos mesmo, essa coisa da magia da folhinha do limoeiro, mas é uma planta, tipo, maravilhosa, assim, mesmo, para saúde. Que massa, Ah, né? Porque cresce por tudo, né? No Brasil inteiro tem um limoeiro por aí, né? não, aham. E é muito louco, né? Porque da folha da cruza do limão, se eu não me engano, siciliano com esse limão galego, esse limão rosa, é que eles fazem o limão Tahiti, né? E aí o limão rosa, ele é cavalo para vários limão, tipo espécies de cítricos que são híbridos, porque ele tipo vai super bem com outras coisas assim, sabe? Então ele é bem bem especial assim, porque ele tem essa coisa de conseguir multiplicar, enraizar e fazer dar frutos diferentes, assim, né? Então, o limão rosa, ele é bem, bem especial mesmo. Tem uma turma, que são duas amigas, na verdade, que elas têm um projeto junto, que é a Casa das Guardiãs, lá em Sampa. E aí foi muito legal, porque elas se juntaram para fazer mentoria comigo. E aí, em cada aula, a gente destrincha uma planta, assim. E daí teve uma aula só sobre limoeiro, assim, foi muito massa, cara. Tipo, e daí a gente fala desde de como se usa todas as partes, né, da planta. Porque às vezes a gente fala, ah, o limão rosa é bom, mas como que eu uso então o fruto? Como que eu uso a semente? Como que eu uso a folha? Como que eu uso a raiz? Para que que serve? De onde que veio? Então a gente pegava uma aula para cada planta, assim, e daí essa do limão foi muito massa, porque daí a gente conseguiu destrinchar, tipo, desde o uso na defumação, no chá, no banho, no xarope, na garrafada, né, na tintura. Então a gente conseguiu, tipo, destrinchar o ABC do limoeiro, assim, muito massa. É, E aí é legal, né? Porque às vezes a gente tem essa ideia, né? Quando começa a fazer uma farmácia viva, de que a gente tem que colecionar planta, né? Tipo, quanto mais plantas eu tiver, melhor. Mas na verdade, se você tiver 5 plantas, 4 plantas que sejam meio coringas para tudo e entender bem sobre essas 4 plantas, você não precisa de muito mais, assim, né? Porque a gente vê muito essa coisa das propriedades medicinais, não estuda muito essa coisa, tipo, dos efeitos colaterais, né, de como se usa a planta, né, por inteiro, né, a gente fica muito no raso de cada planta. Então, quando a gente começa a aprofundar, a gente fala, cara, é isso, né, tipo, eu não preciso ter todas as plantas do mundo no meu quintal. Se eu tiver 3, 4, 5 que eu saiba usar fio a fio, né, é o suficiente para mim manter a minha saúde no dia a dia, né. Então a gente, eu brinco não, eu vejo, né? Na verdade, fica uma coisa meio do ego, assim, né? Tipo, quantas plantas medicinais você tem na sua casa? Ah, não, se você é herveira, então você tem que ter mais do que 10 plantas aí, senão você não é uma herveira de verdade. E na verdade, quando a gente começa a entender, né, o que que é hervaria, qual que é a magia das plantas mesmo, né, as funções e desfunções de cada planta, a gente vê que é muito complexo, né? Que a gente não consegue conhecer todas profundamente, né? Então a gente acaba pegando ali as que a gente se afiniza mais, né? E o limoeiro na minha caminhada é uma das plantas, assim. Eu falo que aqui em casa eu resolvo qualquer coisa, assim, com folha de limoeiro, cúrcuma, assar peixe, assim, tipo, não preciso de. Cara, me dá qualquer doença. Eu destrincho com essas três aí, tipo, e sara mesmo. O mentrasto, daí se uma quarta eu colocaria o mentrasto ali, mas assim, com essas três, qualquer coisa que você me der, assim, de aroeira, daí assim, se fosse 5, daí eu fecharia com a aroeira, que daí é aquela reza brava, assim, né? Mas assim, só com essas três, o peixe assim, pra benzer também ele é super bom, né? Então, com essas três primeiras que eu falei, eu destrincho qualquer coisa, e essas duas, né, pra fechar os 5, o sagrado Guarani aí, né, o quinto elemento, aí eu fecharia com mentrasto e com a aroeira, né? É, mas é isso. Então, hoje, né, eu senti de trazer um pouco da aula prática para hoje também, porque ia ficar muita coisa mexendo na panela no mesmo dia. E aí são coisas que demoram, né, um pouquinho assim, e aí ia ficar muito longo tempo na panela sem muito conteúdo teórico, tá? Então, hoje a gente vai falar dos 10 mandamentos, né?
para o bom uso, uma boa colheita e a manipulação das plantas medicinais, né? O primeiro mandamento, ele é bem óbvio, mas é muito importante da gente estar falando, né? Que é a gente saber aonde coletar, né? Então, não é só ter uma planta e sair, conhecer uma planta e sair colhendo de qualquer lugar, né? Então, tipo, beira de estrada e de esgoto, né? Assim, de lavouras onde se usa agrotóxico, né? Então, podem estar contaminadas com fumaça de carro, pesticida, né? Então, o melhor jeito de se ter uma planta medicinal de qualidade é plantando, é cultivando em casa. Então, eu quero ter tansagem. Aqui em casa não nascia tansagem, mas é uma planta que eu gosto muito de usar nas aulas, porque tem no mundo inteiro tem tansagem, né? Então é uma planta bem adaptógena e coringa, assim, também, né? E aí eu pegava a semente da tansagem e espalhava, né? Então, o picão, teve uma época que tinha muito picão, e aí eu precisava plantar e ele não deixava as coisas nascer, eu arranquei, acabei com os picão, me arrependi eternamente, porque ele é uma planta nativa, incrível, né? Então, o que que eu fiz? Fui lá, peguei uma semente de picão, voltei a semear o picão para ele voltar para o meu jardim, né? Então, o melhor jeito da gente ter as plantas perto da gente é plantando. Até para a gente entender esse ciclo, né? Porque, por exemplo, o açapeixe, o mentraço, normalmente as plantas nativas, no geral, né? De uma forma geral, a gente colhe, né? Pela visão da ciência quando eles estão gestando, quando tá para sair a flor, quando tá para sair a semente, quando tá para sair o fruto. Porque é o momento em que nós estamos gestando, tem mais nutriente nas folhas e tal. Pela visão da ciência, né? Pela visão dos povos tradicionais, da benzedura, de alguns povos originários que eu tive contato, assim, a gente colhe a planta nativa depois que ela lança suas sementes, porque aí você garantiu o futuro da espécie. Então, por exemplo, o açapeixe e o mentraço são duas plantas, né, de exemplo, de plantas que se você colhe antes dela dar flor, elas são até tóxicas. E o açapeixe, ele não tem contraindicação, você pode usar desde os bebês ali, 6 meses, gestante, lactante, né? Ele não tem contraindicação. Assim como a baleeira, assim, tem raríssimas assim, exceções que não podem usar, assim, normalmente não tem contraindicação. Usando na dosagem certa, né? Mas se você colhe um açapeixe antes dele dar flor, ele pode te intoxicar, tá? Então, por isso que é legal você cultivar, mesmo a planta sendo nativa. Até porque, né, quando a gente começa a colher muita planta nativa, principalmente, vou fazer chá, vou fazer tintura, vou fazer xarope, né? Então a gente começa a colher loucamente as plantas nativas. Então a gente está fazendo o quê? Tá sendo aí parceiro do extrativismo. Né? A gente está danificando essas plantas que nascem também naturalmente, né? Então, para a gente também tem um trabalho ecológico dentro dessa coisa das nativas, a gente tem que plantar, tem que entender o ciclo dessa plantinha, né, para a gente estar sempre multiplicando e não simplesmente acabar com ela, né? Então, isso é uma das coisas que eu, assim, que é meio óbvio, mas eu aprendi muito na vivência, porque eu cheguei aqui, várias coisas eu fui arrancando, várias coisas eu fui usando demais, e aí aos poucos eu fui entendendo como é que funcionava, né? Porque eu não tive muito, assim, muitas pessoas próximas para me ensinar depois que eu mudei para cá. Eu tive que muito ir atrás, assim mesmo, né? E ir aprendendo com as próprias plantas. Aí depois, na vivência, foi se confirmando. Como foi o caso do guaco, que eu já contei a história, que eu fui tirar a muda errado, né? E aí o do picão, né? Então teve algumas plantas que eu tive essa má experiência de, tipo, acabar com tudo e de depois olhar assim e falar, putz, que falta que faz um picãozinho aqui nesse canteiro, né? Puxa, vou voltar aqui a plantar o nosso guaco, né? Então, são coisas que é importante, assim, né? A gente cultivar. E pra gente não se contaminar, porque você vai fazer um remédio para você ou para uma pessoa de um lugar onde está do lado do esgoto, onde está num lugar que é muita contaminação de carro, né? Não vai fazer bem, né? Para a planta cuidar de você, ela precisa tá bem cuidada, né? Precisa estar. Gratidão. Ó, se forem casar, case com gente que te sirva café enquanto você trabalha. Isso é uma prova de Sim. amor, né? Uma declaração de amor. Tive que parar a aula aí pra agradecer meu amor em rede nacional. Fazer Ai, café é prova de amor mesmo, né? Café é demais. Mas não sabia que você tomava café, não, Maria. Achei que você só tomava cara, às vezes eu mate. tomo. Não, eu tomo, às vezes eu não tomo muito.
não tomo muito. Na gestação do Jordão eu me intoxiquei, inclusive fiquei o pós-parto, tipo, quase um ano sem tomar café. Mas aí agora de vez em quando eu tomo, assim, de vez em É quando bom, eu né? gosto. Gosto também. Mas então, o primeiro mandamento é saber onde coletar, né? Então, de preferência, cultivar em vasinho e tal, ou ter lugares sem muito acesso humano, né? Então, por exemplo, quem tá em Matinhos aí, né, que tem algumas regiões mais floresta, Floripa, né, que tá tal aí, então, encontrar lugares que não tenham tanta intervenção humana. Se tem intervenção humana, colhe a semente, planta num vasinho na sua casa, num pedacinho de terra e espera a plantinha vir. Porque a natureza ensina a gente a ter paciência, né? Às vezes a gente tá afobado. Filha, atende mais devagar, mais baixo aí, tá? E o segundo mandamento é saber como coletar, né? Que tem a ver com isso que eu falei, né? Do saber o ciclo da planta e saber quando que cada planta está pronta para ser colhida, né? Quando você for coletar, uma coisa que é muito importante a gente saber é que a gente não arranca todas as folhas do galho, né? Porque se a gente arranca todas as folhas do galho, é pela folha que a planta, digamos assim, respira, né? De um jeito simples de explicar, assim. É, Então, e é por essas folhas que elas também absorvem os raios solares, né? Então, elas precisam de folhas para sobreviver, né? Tipo, é daí que vem o alimento, assim, das fontes de alimento da planta, né? Pela folha, fora o que a gente joga no solo, né? Então, a gente sempre deixa pelo menos duas folhinhas, que são os brotinhos, né? Ali da ponta, e vem colhendo as de baixo, tá? Para colher, é sempre respeitando o veio da planta. Né? Então, normalmente é de cima para baixo, né? Raramente você vai colher uma planta de baixo para cima, ela vai sair de primeiro. Normalmente você vai bagaçar tudo ela. Então, você vem de cima para baixo, né? Pode usar a tesoura de poda, né? Dependendo da quantidade, dependendo da planta que pode cortar, né? Pode, tá? Eu aprendi dentro da tradição que quanto mais você usar a sua mão, melhor. Porque as plantas, elas leem a nossa impressão digital, né? Então, elas já vão se preparando para lidar com o nosso organismo ao longo do feitio, né? Então, quanto mais a gente toca na planta, mais medicinal vai ser o remédio. Porém, né, daí isso é uma visão tradicional, né? Que a gente já vai assimilando a medicina dessa planta, a gente já vai conhecendo ela através do toque, porque a nossa pele absorve ela e ela absorve a nossa pele. Então, é uma troca de conhecimento ali, de proximidade mesmo, né? Mas se fosse, tipo assim, pra gente colher, para vender pra Anvisa, para essas indústrias enormes, aí a gente usa as tesourinhas de poda esterilizada, né? Só que quando a gente corta, baixinho, filha, só que quando a gente corta uma planta, a gente tem, né, por essa visão tradicional, a gente corta os fluidos dela. E quando a gente colhe ela respeitando o seu veio, esses fluidos eles ficam harmônicos, a planta não sofre tanto. Então, quando a gente preparar o nosso remédio, ela vai ter mais vitalidade para doar energia para a gente, do que se a gente simplesmente corta. É mais ou menos, né, para quem gosta desse sistema parteria, né, a coisa do cordão umbilical. Quando você espera o cordão umbilical ali, ele pulsar, né, ele vai terminar o pulso dele e vai ter o momento de se doar, da gente cortar e tudo mais. A planta é mais ou menos isso. Se a gente colhe ela assim, ela continua pulsando e vai parando aos poucos. Se a gente corta ela simplesmente no meio, né, contra o veio dela, ela só cortou, não cumpriu aquele ciclo de pulso que ela deveria ter cumprido, né? É... Fora isso, né, quando a gente for selecionar, né, então a gente tirar essas folhinhas que estão comidinhas de inseto, que tem ferrugem, né, tudo isso, inclusive na manutenção da própria planta, né, é bom, como principalmente para fazer o remedinho, tá? As mofadas, né, quando for pegar as cascas, né, primeiro a gente vai tirar de um pedaço da árvore. Aí, quando ela começou a se regenerar, a gente pega de outro pedaço, nunca fazendo uma circunferência, porque quando a gente vem cortando a casca em volta da árvore inteira, também prejudica esse crescimento dela, né? Pode mofar, ela fica mais suscetível, assim, digamos, né? A pegar alguma doença e tudo mais, e aí pode até matar a mesma árvore, né? Então, em vez de pegar e ir cortando em volta, você primeiro corta aqui. Aí mais para frente você vai lá e corta um outro pedaço, e assim sucessivamente, tá? É, Saber quando coletar, né?
Então, normalmente, os melhores horários, né, para coletar planta é de manhã, né, assim, antes que o sol venha, e no fim da tarde, depois que o sol vai embora, tá? Porque a planta ela tá mais viva, ela tá com mais vigor, ela ainda tá com o seu princípio ativo mais concentrado, tá bom? Para as plantas, né, que são mais aromáticas, quando você vai usar, né, a plantinha ali mais para fazer um perfume, para extrair um óleo, né, alguma coisa assim, aí você vai colher no fim da tarde, tá? Principalmente assim quando tá calor. Por quê? Porque o que que faz, né, a planta ser cheirosa? Tem muitos motivos, assim, muitos compostos e tudo mais. Mas o óleo essencial é uma das coisas ali que é primordial para essa coisa do aroma, né? Que é o que a gente mais tem acesso hoje em dia. Então, o que que faz esse óleo subir? É a luz do sol, a luz da lua, tá? A gente já vai falar da lua ali na frente. Mas então, por isso que depois de um dia ensolarado, fim de tarde, é o melhor horário para você colher uma planta para fazer perfume, para fazer um óleo medicado que seja aromático. Por quê? Porque ela liberou todo aquele óleo essencial para se proteger da luz. Porque se ela não solta essa camada de óleo essencial para se defender, ela vem e queima inteira. Tanto é que se a gente for olhar, né, dentro dessas indústrias dos óleos essenciais, os óleos mais baratos, né, são das plantas que crescem em sol pleno, né? Porque são as plantas que precisam produzir muito óleo essencial para se defender, né? Dessa radiação de luz, tá? É... Se a gente for colher já para fazer tintura, o legal é colher pela manhã, né? Porque aí você já aproveita essa energia essa força do orvalho, né? Que diz assim, para a gente fazer a medicina da tintura, né? Mas isso sim, tem confirmação científica em cima disso do óleo essencial, mas isso da tintura, assim, é mais uma sabedoria de vó mesmo, assim, porque você aproveita essa coisa da transição da noite pro dia, né, que tem essa coisa desses portais também místicos, assim, dos horários. Então, além da concentração das propriedades medicinais no período da manhã, você também pega essa mística do amanhecer do dia, né, do novo dia, da renovação, né? Então, você leva essa potência na sua medicina também, tá bom? É... Tem isso da época de colheita, né? Por isso que normalmente quando a gente trabalha com as plantas do quintal, as medicinas são muito sazonais, né? Quando tem gente que me liga assim, você faz o xarope agora? Cara, agora eu não faço, porque não tem essa peixe, não tem o gengibre, né? Então é muito sazonal. Você entender o ciclo da planta, né? Para você entender em qual estação você vai conseguir ter o quê, né? Claro que tendo a tintura, você consegue ter o ano todo, né? É uma das formas de concentrar a planta, mas para as coisas mais frescas, assim, normalmente elas vão ser bem sazonais mesmo, assim, tá bom? É... Então é quando começa a apontar, né, essas flores, né, como eu disse assim, para a ciência é quando começa a sair as flores, os botões de fruto, tal, colhe. Para a sabedoria popular, né, para as tradições, para os povos mais tradicionais, é depois que ela lança semente, porque você deixou ela parir para utilizar da potência medicinal dela, né? Tem plantas que a gente corta, quando ela lança os brotinhos de flor, a gente corta para manter mais folha, né? Como é o caso do manjericão, do alfavacanis. Mas eu vou contar para vocês que eu nunca cortei flor. Assim, se bem que eu nunca fui uma cultivadora de manjericão também. Mas o alfavacanis, que é da mesma família, né, das Laminaceae, elas também dizem que é bom cortar para ter mais flores. Só que, cara, eu nunca corto, ela se espalha, quanto mais eu deixo elas dar semente, mais nasce no meu quintal. Então, eu vejo, né, como respeitar esse ciclo das plantas, principalmente das nativas, uma coisa muito vantajosa, porque você sempre vai ter muda nova, você não vai ter que ficar explorando uma única matriz, né? E sempre vai ter, tipo, quanto mais planta nasce, menos os bichos, porque o anis de folha é uma que as formigas adoram. Então eu vejo que hoje tem tanto no meu quintal que as formigas comem, eu como, minhas crianças comem, eu beneficio e ainda tem, sabe? E não são pés muito grandes, são pés assim pequenos, mas que nascem por todo canto e a gente consegue ter essa interação respeitosa, né? Então todo mundo consegue se beneficiar da plantinha ao mesmo tempo que ela também se beneficia e se espalha pelos espaços, assim, né? É, como conservar, né, as plantas.
A gente vai focar mais nisso, dos processos de secagem, na próxima aula, que daí eu vou trazer mesmo para vocês os equipamentos, né? Então, eu vou mostrar várias formas de secar, mas aqui já é uma introdução, tá? Então, as folhas e as flores e as folhas, né? Sempre num lugar escuro e ventilado. Você nunca vai secar no sol. Eu já vi gente pegando assim. Não, não vou falar. Essa galera xamânica que faz rapé, aquelas brincadeira. Mas é verdade, eu vi, foi horrível. Em folha de alumínio, colocando no sol, gente, a planta. E eu olhei aqui, e um monte de planta misturada. Eu falei, gente, que loucura, né? Cada louco que me aparece nessa vida, que a gente, meu Deus. Então, você sempre vai colocar em um lugar ventilado e mais escuro, tá? Sempre em local, principalmente se for para fazer chá, para fazer, né, assim, para uso interno, bem limpinho, né? E em camadas finas de planta para secar mais rápido, para não dar o risco de mofar. Então aqui eu tenho uma esteirinha, depois eu vou, no dia da aula de secagem, eu vou mandar para vocês, mas que eu peguei um armarinho, sabe essas prateleiras de. Ah, tipo de roupa, assim, que é de metal, né? Então eu peguei essas coisas e coloquei tecido de algodão, várias telas de tecido de algodão. E aí é meu método de secagem para dias que estão assim como hoje, né? Ventilados, secos e maravilhosos. Quando não dá, daí tem o método de secagem na lenha, tem o método de secagem com aquecedor, com fogãozinho elétrico, tem outras técnicas que a gente vai aprofundar ali na aula de secagem, tá? Mas, no geral, tá? Agora a gente chegou num tempo quente, vai chegar o verão, é super bom para secar planta. Lugar escuro e ventilado. Não tenho tela de secagem, não tenho como fazer isso agora. Jeito prático, Maria. Papel craft, né? Aqueles saquinhos de pão que não são encerados, porque tem uns que são encerados, daí tem plástico, não funciona, tem que ser aquele que é papel mesmo. Aí você fura com um palitinho de dente, com uma faca, com o que você quiser, enche de furinho ali esse saquinho de pão, põe as folhas dentro, fecha e deixa pendurado num lugar que vente bastante. Ali, dependendo da planta, tipo a Lípia alba, que é uma planta mais seca, né? A melissa nativa nossa, né? Cidreira também chamam, né? Ela seca assim de 3 a 5 dias, assim, bem de boa, assim, em dia seco, assim, tipo 3 dias ela tá seca. Como que eu sei que tá seca? Quando aperta e ela faz barulhinho, ela se esfarela, assim, né? Como eu sei que não passou a secagem? Ela mantém a cor dela e ela mantém o cheiro. Planta seca de qualidade, ela tem cor, ela tem cheiro. Essas plantas que não tem muita cor ou que não tem muito cheiro, ela passou do processo de secagem, tá? As flores também dá para secar no papel de pão, Maria? Também, mas daí eu já indico você dar um jeito de colocar elas abertas, sabe? Tipo, em vez de colocar o saquinho de pão deitadinho uma em cima da outra, você dá um jeito de estender ele assim e colocar, em vez de pendurar o saco assim, né? Pendurar os saquinhos assim, né? Então, pendura aqui e deixa elas estendidas. Porque se colocar uma em cima da outra ali, por conta da umidade do miolinho ali, pode acabar mofando, tá bom? E É, aí, mas esse deixa ainda num lugar fechado. Ou você quis dizer que quando tá muito úmido pode deixar onde venta com sol, mas daí não papel craft, não, né? não, as cascas, né? A gente lava bem as folhas. A gente lava, normalmente a gente faz proteção por barreira, né? Então a gente planta plantas, faz cortinas de plantio ali em volta para proteger as folhas que a gente tá plantando, porque a gente normalmente não lava, a gente no máximo passa ali a mãozinha para tirar alguma coisa que tenha, né? E não lava as folhas. Já as cascas a gente precisa lavar, porque ela acumula mais vida, né? Ela não é hidrofóbica. As folhas, a maioria das folhinhas, elas são hidrofóbicas, né? Elas são autolimpantes. E aí a gente vai colocar nessa casca bem lavadinha, né? Numa forma de vidro, nunca plástico ou alumínio, tá? Porque plástico libera várias coisas zoadas no nosso corpo, inclusive ai meu Deus, como que é o nome? Xenoestrogênio, que é como se fosse um estrogênio sintético que o plástico tem. E aí ele é super inflamatório para o nosso corpo, principalmente para a gente que é mulher, né? Mas para os homens também não é nada saudável. E o alumínio é zoado mesmo, né? Ele oxida, pode, em vez de ser um remédio, a gente
dando veneno na pessoa. Então, sempre de vidro mesmo, tá? Então, a gente coloca numa forma de vidro e tampa com voal, com um paninho de prato e põe no sol. Porque daí vai desidratar, né? E vai cumprir o ciclo de secagem. Fora isso, tem outras formas? Tem, por meio da secagem no fogo, que daí a gente vai estudar na próxima aula mais aprofundada, tá bom? As raízes também, né? A gente coloca, pode ralar ou cortar em fatia fininha e colocar no sol também, tá bom? Para secar. Nunca em alumínio ou em plástico, é a mesma coisa que, a, que as cascas, tá bom? A semente, né? A gente sempre vai colher de frutos sadios e maduros, né? Sempre vamos limpar, lavar, né? E aí a gente também seca no sol. Então, as folhas e as flores a gente seca na sombra. Casca, raiz e semente a gente usa, seca no sol, tá bom? O quinto mandamento, né, é saber qual parte da planta que a gente utiliza, né? Então a gente precisa conhecer a planta para saber se a gente vai utilizar a raiz, a casca, entre casca, a folha inteira, fruto, semente, né? Que é aquilo que eu falei, né? Por exemplo, a gente tem o ginseng, a gente pode usar a raiz do ginseng ou a folha do ginseng, né? A cúrcuma também, você pode usar a raiz, a folha ou a flor, né? Então você saber o que você quer para você saber de que forma que aquela planta pode te auxiliar. É de uma forma nutricional, então eu posso comer a flor da cúrcuma, já que, né, ainda não sei qual a folha para me colher a raiz. Se é só para um tempero, eu posso usar a folha refogada no arroz. Agora, se eu quero fazer uma tintura, se eu quero fazer uma garrafada, se eu quero fazer um xarope, daí eu tenho que colher a raiz, né? Então, a gente conhecer mesmo o preparo de cada planta, né? Então, também saber como preparar, né? O sexto mandamento é como preparar essa planta, né? Então, pode ser... Filha, atende mais baixo. Ela tá atendendo aqui do meu lado, gente, daí ela às vezes se exalta nos atendimentos dela. Desculpa. Então, saber como preparar, né? Então, a gente pode trabalhar, fazer as infusões, né? Que é como se fosse o chá, né? Mas chá é só a Camellia sinensis, né? Que é uma planta chinesa, se não me engano. Preciso resgatar na minha memória, mas acho que é chinesa. E esse que é o chá, né? Que é o chá verde, né? Fora isso, é tudo infusão. A gente que pegou isso de chá para tudo, mas na verdade chá é só a camélia, né? O resto é infusão, né? Todas as outras preparos que a gente põe a plantinha na água e abafa é infusão. Podemos fazer a decocção, que também vamos estudar melhor na próxima aula, né? As tinturas, os xaropes, a garrafada. Então, como que eu vou poder utilizar melhor dos benefícios, das propriedades medicinais dessa planta, né? Então, saber como preparar é uma coisa que é só na prática que a gente vai tendo mesmo, né? Então, eu quero uma coisa mais emergencial. Um chá, uma garrafada. Eu quero uma coisa que conserve, né, a minha medicina para mim ter o ano todo. Então, eu preciso da medicina do picão ou da folha do limoeiro, né? Para sempre que meu bebê tiver febre, sempre que tiver uma alergia, eu poder usar. Então, eu faço uma tintura. Então, para cada caso, a gente tem, né, tem uma maneira de preparo. E ter conhecimento dessas maneiras de preparo é um dos mandamentos aí para gente, né? O sétimo mandamento, né, é saber como usar, né? Então, você já aprendeu a preparar e tudo mais. Então, como que eu uso, né, essa planta, né? Então, tem que tomar cuidado com saber se o uso é interno ou é externo. Por exemplo, o Confrei, ele é super analgésico, mas você não vai dar um Confrei para a pessoa tomar, né? O Guiné também, dependendo do caso, né? Tem uma garrafada de pós-parto que eu conheço, que eu aprendi, que vai Guiné. Mas também tem, né, aquela história dos escravos que davam chá de Guiné para os senhores, para matar os senhores, para eles conseguirem fugir. Então, depende da dosagem. Então, saber se é interno ou se é externo, né? E saber da dosagem, né? Porque que daí é o oitavo mandamento, saber quanto usar, né? Porque a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem, né? Então, na sabedoria popular, né, a gente mede a dosagem por essa curvinha do dedão aqui, tá? Então, isso aqui é a quantidade de planta que o nosso corpo consegue digerir sem intoxicar o nosso fígado, tá? Se a planta é fresca,
a gente usa isso aqui inteiro. Se a planta é seca, a gente usa metade. Por quê? Porque a planta seca, ela não tem água, ela tem um princípio ativo mais concentrado. Então, a gente usa metade da dosagem, tá? E isso é legal porque a gente pode pensar numa dosagem de criança, a gente pode pensar numa dosagem de gestante, a gente pode pensar em qualquer pessoa, né? O nono, né, mandamento, falando em criança e gestante, né, é saber, né, da toxicidade da planta. Então, os idosos e as crianças, normalmente, eles são mais sensíveis, e gestantes também, né, são mais sensíveis a determinadas plantas. Então, a gente tem que ter cuidado com a dose e com o tipo de planta, que daí vem aquilo de a gente ter menos plantas e mais conhecimento do que ter muitas plantas e nenhum conhecimento. Então, saber as contraindicações, né, das plantas, tá? Tem um site que eu posso depois até mandar para vocês, que é muito legal, que é da Horto UFSC, né, que é da Universidade Federal de Santa Catarina. E eles trabalham com várias pesquisas de plantas nativas e espontâneas, e lá eles colocam as contraindicações, as interações medicamentosas. Isso é muito legal, porque às vezes chega lá sua avó e você quer ajudar sua avó a tomar um remedinho para diabetes, aí você já vai lá, erva baleeira, aí no Hortufsc, né? Aí eles vão ter lá e aí vai ter, contraindicação, quase não tem, né? É uma planta que é super tranquila. E interações medicamentosas, pessoas que tomam esse medicamento ou esse medicamento não é indicado, né? Então a gente consegue ver, né, nesse site assim um estudo, a união da sabedoria popular com a sabedoria da ciência dentro dessas interações medicamentosas, principalmente para gestante, idoso, que são mais sensíveis, tá bom? Que a gente tem que ter bastante cuidado. Durante a gestação, a gente evita determinados chás, né? Normalmente, né, as plantas amargas para gestante não pode. Diz que amarga o nenê, depois ele nasce tudo de mau humor. Isso é crendice popular, brincadeira. Mas é porque realmente faz mal. Toda planta que é amarga, ela tende a ser abortiva, né? Ela tende a fazer limpeza de fígado, tudo que trabalha muito a limpeza do fígado, que estimula a menstruação, né? Tanto é que para as mulheres que não lunam, a gente trabalha primeiro a limpeza do fígado, depois a gente trabalha outras coisas, né? Então a gente plantas muito amargas no geral, né? Tipo quebra-pedra, losna, né? O alecrim mesmo. O alecrim pode usar em pouca quantidade. Para o trabalho de parto é excelente, né? Mil homens, evitar durante a gestação, tá? Que são plantinhas que né, tem que ter cuidado. Chá para bebês antes dos 6 meses, a não ser em casos muito específicos, né, gente? Que às vezes tem algumas questões que ou você dá um chazinho ou você dá um remédio super forte pro bebê. Aí, aqui em casa, a gente opta, nunca precisou, né? Mas eu acho que a gente optaria pelo chazinho. Mas antes dos 6 meses, a gente não dá nem água, né, pro bebê. Então, quem dirá sair dando chá, né? O 10º, né, mandamento é a gente saber identificar as plantas, né? Então, interagir, observar, né? Consultar as pessoas mais velhas da nossa comunidade, né? Então, a gente realmente se abrir, né, para esse universo das plantas, para a gente aprender a identificar, né? Então, antes da gente sair usando uma planta, a gente precisa ter certeza de que aquela planta é aquela planta mesmo, né? Porque senão o que que acontece? A gente sai usando de qualquer jeito, dá ruim no meio do caminho, né? E aí não é isso que a gente quer, tá bom? Então, o 10º mandamento seria esse de saber identificar as plantas, né? E aí, a gente vai falar um pouco, né, das fases da Lua, em relação aos plantios, né? É, a Lua, né, ela rege tudo que tem água, né? Então, desde as marés até o nosso ciclo menstrual, o nosso próprio corpo, né? Então, é muito é, dentro da agricultura, né, é muito milenar, né, essa relação da lua com os plantios, com a manipulação ali, né? Então, quando a gente pensa, né, nessa coisa das fases da lua, né, a gente tem que pensar diretamente como que ela influencia nesse nosso
nesse nosso processo de plantio e manipulação das plantas, tá bom? É, então, a lua nova, né, a seiva das plantas, ela se encontra ali nos caules e na raiz, né? Então, é o momento perfeito para a gente trabalhar, né, as folhas, porque o princípio ativo da folha, ele vai estar mais concentrado, né? Porque a água da planta ela vai estar mais na raiz e no caule. Então a planta ela vai estar mais seca para a gente poder fazer uma tintura, para a gente secar, para fazer um chá. Então, para a gente que está em região mais úmida, é uma lua que favorece a secagem das plantas para não mofar, tá? Então a lua nova ela é muito boa, assim. Então também, né, a gente pode aproveitar essa força, essa seiva, essa água, né, dos caules e da raiz para a gente poder fazer estaca, por exemplo, né, das plantas, porque a gente consegue ver que ela vai ter mais força, mais água, né, para lançar ali as suas raízes, tá bom? Então a lua nova, ela é muito boa para a gente poder secar plantas, fazer tintura, né? Porque não a concentração de água da planta é menor. Então, tintura, chá, secagem. A lua nova é uma planta, assim, excelente. Excelente mesmo, assim, tá? É, Depois da lua nova, a gente tem a lua crescente, né? Então, na lua crescente, a seiva das plantas começa a subir para as folhas, né? Então, a luminosidade da lua vai crescendo e vai puxando essa seiva junto com os óleos essenciais, né? Então, tem pouca atividade na raiz, né? E aumenta muito essa atividade das partes superiores aí da planta, tá? Então, cresce o tronco, as ramas, as folhas, frutos. Então, por isso que quando a gente poda na lua nova e põe para enraizar, é ótimo. Por quê? Porque além de ter água, né? Chega a lua crescente, ela vai ter força para puxar as folhas. Tendo força para puxar as folhas, ela começa a respirar melhor e aí tem mais força para lançar as raízes, né? Então, a lua crescente, ela tem essa força. É, é boa para colheita de plantas medicinais que a gente vai trabalhar aromas, tá? Então, até 3 dias antes, na verdade, né? Da lua cheia, a gente colhe essas folhas aromáticas para fazer spray, para fazer perfume, né? Para fazer um olhato cheiroso. Ela já pode 3 dias antes da lua cheia e 3 dias depois da lua cheia, que daí eu já vou falar da lua cheia, tá bom? É bom para a gente plantar. É, Semente de fruta, flores, né? Porque essa fase da lua crescente, ela ajuda as plantas a ser mais resistente à seca, tá bom? Então, tudo que a gente germina na lua crescente, elas vão ter mais resistência no período de seca, tá? É, Então, sempre também observar antes de colher a planta se ela está na hora. Se a planta está muito mirradinha, não adianta colher. Espera ela estar bem abundante de folha, bem abundante de semente, bem abundante para você poder colher. Porque senão você interfere, né, nesse processo de crescimento e de amadurecimento dela mesma, tá? É, Também pode, né, um período assim que, ai meu Deus, eu tinha muita planta para lidar na lua nova, que é o meu caso, eu acho que vai acontecer esse mês, porque eu tô com várias plantas para transplantar, correndo contra o tempo. Mas é uma lua que você ainda consegue pegar um pouquinho da força ali para você fazer transplantes. Ah, então eu preciso passar uma plantinha menor para um vaso maior, eu não consegui fazer na lua nova. A lua crescente, você ainda pode fazer esse manejo, digamos assim, tá? É, E é uma lua que os antigos falam, né, que a gente é boa para plantar as plantas que têm sementes pequenas. Então, o manjericão, cravo, né, o alfavaca cravo, alfavaca anis, rabanete, a beterraba, né, o alface, coisas que têm sementinha, a mostarda, coisas que têm sementinhas pequenas, né? Então, são boas de plantar nesse período. É, Aí a gente tem a lua cheia, né? Então, na lua cheia é o ápice, né? Do perfume, da beleza das plantas, né? Então, toda essa força, essa potência da seiva, dos óleos essenciais, do aroma, né? Se encontra no topo da planta, tá? Então, por conta dessa maior luminosidade lunar, tá?
É, Então, eles falam que nesse período, né, a lua se nasceu, né? Então a gente 3 horas antes da lua nascer, isso é uma mandinga da sabedoria popular. É o horário da gente colher as plantas, que é quando elas vão ter mais perfume para doar ali pra gente, tá? É, no geral, fora essa manipulação das plantas para aroma, né? A gente evita mexer muito, né, nas plantas, a não ser para podar mesmo aqueles galhos que estão pedindo pelo amor de Deus, para ser podado, né? Que já estão secos, aí a gente até ajuda a plantinha, né? Mas no geral, se você não for fazer perfume, se você não for extrair aroma da planta, você evitar mexer, assim, tá? As plantas, né? Que que tiver para colher na lua cheia, então tem essa mandinga de 3 horas antes da lua, né? Ou até as 8 horas da manhã. Então, aí, por exemplo, se você quer pegar a força da lua cheia, né? Tá aquele céu estrelado, estrelou a lua cheia a noite inteira, você vai acordar antes das 8 da manhã e vai coletar na força da lua. Então, vai ser um aroma mais lunar. Se você quer pegar essa força do sol, aí você vai pegar no fim do dia, né? Ali até 3 horas antes, né, da lua nascer, tá bom? É, Tem a mandinga da gente não mexer nas plantinhas quando tem eclipse, né? Uma coisa que os antigos eles falam que não dá boa, assim, não é uma coisa saudável a gente fazer, né? É uma época muito boa para a gente montar armadilhas de controle biológico, né? E para germinar a semente. Porque assim como na lua crescente, as plantas que germinam na lua cheia, né? Isso também, assim, pode ser plantado na lua cheia, no início da lua cheia, ou pode refletir naquelas que você plantou na lua crescente, né? Então elas estão germinando agora, faz de conta, né? Por exemplo, teve planta que eu plantei na lua crescente, que tava aquela chuvarada, não saía sol, então elas ficaram ali em dormência. Aí saiu um sol agora na lua cheia, elas estão germinando agora, digamos. Assim, a gente não tá na lua cheia, um exemplo, né? Então, essas plantas elas vão ter mais resistência seca também, assim como na lua crescente, tá? É, é bom a gente, se for fazer colheitas, colher os frutos, né? Normalmente que são esses frutinhos mais redondos, né? Tipo a laranja, o abacaxi, a melancia, porque nessa época, né, nessa fase da lua, eles vão ter mais água, eles vão ser mais suculentos, tá? Porque são plantinhas que são regidas pela água, então na lua cheia elas estão no ápice, né? Porque as frutas normalmente elas estão ali na ponta do galho. Então, toda a água, todo o nutriente está nele. Então, é uma época boa para a gente colher esses frutos, se for para a gente saborear. Se for para a gente desidratar, amiga, espera a próxima lua, porque você vai passar a vida inteira desidratando sua laranja aí colhida na lua cheia, porque ela vai estar cheia de água, né? Então, tem essa coisa. Aí a gente tem a lua minguante, né? A lua minguante é quando a seiva ela tá descendo, né, para a raiz, né? Então é o crescimento das raízes, é quando a luminosidade está descendo, né? Então é ideal, né? Assim, uma coisa muito ancestral e meio óbvia, assim, é para a gente plantar e semear tudo que vai nascer embaixo da terra, tá? Então, o plantio de raízes comestíveis, tipo a inhame, mandioca, a cúrcuma, o gengibre, amendoim, né? Então, são coisas que nascem embaixo da terra e que é muito bom a gente cultivar nesse período, tá? Não. É, Ela é boa, né, para a gente fazer também as adubações, né, a limpeza do mato, mexer na terra, né, é um momento que a terra ela tá propícia para isso. A lua cheia também, você pode aproveitar que você não pode manejar muito e jogar os adubos e mexer na composteira, né, então fazer essa coisa de nutrir a terra. Na lua minguante também é bom para isso. Lua cheia e minguante, adubação, assim, né? É boa para a gente fazer enxerto e também coisas de estaca, a lua minguante, justamente porque a gente vai ter essa força puxando a raiz. Então, a lua nova é boa e a lua cheia, a lua minguante também. Então, por exemplo, lembra aquilo que eu falei da lua cheia, da lua crescente ser bom para transplantar as plantas, né? Não deu na lua nova, você pode usar um pouquinho da lua minguante. A lua, essa coisa das estacas também, né?
Eu tinha muita estaca para enraizar na lua minguante, não dei conta. Eu posso pegar o final da minguante para o início da nova, que tanto uma como a outra vão fortalecer. Inclusive, né, a gente pode pegar essa força da minguante para começar a colocar numa água, para começar a puxar essa raiz, e a lua nova para pôr na terra, porque daí já tem essa força da raiz com as folhinhas que vão nascer. Né? Então a gente vê que uma lua ela vai completando o ciclo da lua anterior, né? É, também é bom, né, para a gente colher bambu, né? É a melhor lua para a gente colher bambu, porque ele tá seco, então o perigo dele mofar, dele rachar, né? É menor, né? Então é pelo menos até 3 dias da antes da lua nova, né? Que depois a partir. Porque assim, gente, a gente fala de lua, é no ápice que a gente está falando, né? Porque, por exemplo, o ápice da lua cheia é do primeiro dia até o terceiro. Depois do terceiro dia de lua cheia, ela já começa a minguar, né? Então a gente ainda tem essa força da lua cheia, mas já minguando, né? E até chegar no ápice da lua minguante. Então a gente fala de lua, a gente tem que entender que energeticamente, tal, são 7 dias que cada lua. Só que tem essa coisa das metades do caminho, né? Onde ela já começa a perder essa força desse ápice e começa a fazer a transição para a próxima lua. Né? Então, por isso que, eu vou podar bambu, vou podar uma árvore que eu não quero que cresça mais, porque ela está estorvando aqui, né? Vai cair na minha casa, não quero que rebrote. Até 3 dias antes da lua nova. Por quê? Se você colher no final da lua minguante, da metade ali, né? Passou os 3 primeiros dias da lua minguante, tem os 3 últimos dias ali. Podou, ela vai virar a lua, ela vai crescer mais forte. Então, por isso que você poda antes desse período, tá bom? Também, né, controle de pragas, né? Então, é um momentinho ali de você manter a sua adubação em dia, né, para evitar algumas coisas. Mas também, por exemplo, tô com pulgão, tô com cochonilha, então de fazer os preparados, né, à base de planta e vir borrifando e vir tirando mesmo com a mão aqui as cochonilhas, a gente tira tudo na mão. Não tem muito paciente ficar borrifando nada. Eu vou fazendo carinho nas plantas e acabando com eles mesmo, porque senão é o único jeito de acabar mesmo, assim, né, com eles, assim. Enfim. Que mais, né? Germinar semente também. Por quê? Porque as sementes germinadas na lua cheia, mais resistente à seca. As sementes germinadas na lua minguante, mais resistente à umidade, tá? Então, por exemplo, a gente que tá num clima bem louco, a gente pode testar germinar nas duas luas, plantar tudo junto e aí falar, bom, beleza, agora eu tenho minha roça para sobreviver na tsunami, na enchente de Noé, ou a gente tem a planta para sobreviver ao sol do deserto, né? Então a gente consegue germinar e observar mesmo qual. Porque assim, né, gente, isso que eu tô falando é muito legal vocês fazerem e testar na prática na região de vocês, né? Porque aí vocês vão ver, não, aqui é mais seco, então realmente, para mim plantar na lua cheia e na lua nova fez mais sentido. Não, para mim aqui é muito úmido, então a germinação da lua minguante pro meu território foi melhor. Então é muito essa coisa de você praticar mesmo, tá bom? Eu não tenho onde plantar árvore de fruta. Germina, vê crescer, depois planta num parque. As pessoas deveriam plantar mais fruta em parque e menos, sei lá, cerejeira do Japão, que só dá flor, só embeleza e não dá nada para comer. Então, bora plantar fruta nos parques. Ai, ai. É, Então, essa coisa do controle biológico também, né, tem essa crendice, né, de que ajuda a durar por mais tempo. Tudo que a gente controla na lua minguante, por ela ser uma lua de limpeza, de banimento, né, ela vai durar mais tempo, tá? Então tem essa sabedoria popular por trás dos saberes da, das luas mesmo. Até aqui, alguma dúvida? Acho que vou Não? ter que assistir de novo depois. Não, acho Pra que não, pegar mas todas as informações. você estava falando agora da fruta, eu fiquei pensando, tipo, germina assim as sementes, toda fruta tem, né, alguma semente. Uhum. E daí você coloca na terrinha assim ou faz algum preparo antes, assim, sei lá, Cara, a água, não. aqui, não, gente, na água a gente coloca normalmente estaca, assim, e tal.
E ainda depende, né? Tem gente que germina folha na água e tal, mas a gente é bem a favor de pôr, da praticidade de pôr direto na terra. Porque essa coisa de pôr na água tem que trocar água todo dia, porque senão ela fica ali um cheiro terrível, né? Mas normalmente a gente pega um vasinho, né? Uma floreira ali de terra e vai colocando as sementes ali. E daí depois a gente vai transplantando. Inclusive, o trampo que eu tenho que fazer essa semana é esse, porque eu fui fazendo isso com as pimentas. E, cara, eu tô com umas pimentas Kinder Ovo ali, tipo, muitas pimentas Kinder Ovo, que eu não faço ideia de que pimenta que é, porque a folha é tudo igual. E aí eu falei, caraca, eu não posso nem vender, né? Porque, tipo, normalmente a gente comercializa as mudas, mas essa eu fiz no Roots. E eu falei, meu, perdi de fazer a boa vendendo pimenta. Porque eu não sei o que que é. Então, o que que eu vou fazer? Vou colocar nos canteiros, pôr nos vasos grandões, assim, E para qual que poder é? colher e daí fazer as mudas da próxima semente. Mas normalmente isso, assim, a gente coloca num vasão e deixa germinar. Aí depois a gente vai colocando nos vasinhos menores ou plantando na terra, né? E a gente vai depois separando, tá? Só mais Agora, uma coisa que você falou agora no final, que o que é que dura mais na lua minguante? No caso, quando você quando pega passa para secar, desculpa, né? esses pesticidas, né? Essas coisas de controle biológico de praga mesmo. Ah, tá. Uhum. Filha, agora a mamãe vai fazer Ah, tintura, a gente pega. tem 10 minutos, tá? Mas aí acho que a gente pode esperar esses 10 minutos, senão vou ter que abrir Tá, vários. aham, vamos. Tá. Então, eu vou falar da garrafada e a gente deixa daí a próxima gravação só para aula prática daí, beleza? Então, as garrafadas, né, que a gente conhece hoje, né, elas vêm dessa herança, digamos assim, das triagas brasílicas, né? Que é uma receitinha ancestral à base de plantas, animais e minerais, né? Que curavam doenças e salvavam de envenenamentos. Então, por exemplo, tinha as garrafadas que eram feitas com as triagas, né? No caso, com veneno de cobra, com o escorpião dentro da cachaça, e aí a pessoa que tomava picada de escorpião tomava aquele preparado, né? Tem uma garrafada muito conhecida até hoje lá nos calor dos Maranhão, lá, que é a garrafada do caranguejo, né? Então era muito utilizada essas coisas dos animais, da banha do lagarto, né? É, e aí hoje em dia é mais conhecida mesmo a base das plantas, né? Mas o primeiro registro desses usos medicinais foi no Antigo Egito, né? Lá no século XVIII, mais ou menos depois, né? Do Antigo Egito, mais ou menos no século XVIII, apareceu na Europa, né, essa tal dessa triaga de Veneza. Então há quem diga, né, que o primeiro registro foi no Antigo Egito, depois a gente tinha as triagas brasílicas e depois o primeiro registro, arrumando minha fala, que a gente vai falando as informações da cabeça e fica confuso, né? Aí depois no século XVIII apareceu na Europa e aí eles vieram trazendo essa coisa da Triaga de Veneza, que é uma das garrafadas mais conhecidas mundialmente até hoje, né? Mas tem quem diga que os europeus vieram para cá, aprenderam com a gente essa técnica da garrafada, espalharam pelo mundo e se apropriaram de uma cultura que era do Brasil. O que que você acha disso, Maria? Eu acho, cara, que tem saberes universais, né? Que as pessoas fazem cada qual na sua região e sai falando que é sua, mas que podem ser de diversas raízes. Então, assim, hoje eu acredito que seja dos povos daqui e eles tomaram, acredito. Mas como já tinha no Egito, então, assim, né, quem sou eu para dizer da onde que veio o quê, né? Eu sei que a garrafada que eu aprendi é de raiz brasileira, né? Que daí eles falaram assim, o quê? Então a triaga é de Veneza, então aqui no Brasil nós vamos fazer garrafada. E daí que mudou esse termo, tá? Então ele se dissolveu pelo tempo e hoje em dia a gente conhece como garrafada mesmo, tá? Então garrafada é esse remédio caseiro, né? Feito a partir de ingredientes naturais de muitas origens, né? Animais, vegetais e minerais, tá? Unindo essas forças diversas, digamos assim, né? Então hoje a garrafada a gente vê que elas têm essa influência da religião, né? Essas forças da natureza, né? Esses princípios de fé mesmo que soluciona essas questões físicas, mentais e espirituais.
Porque uma garrafada você não compra na farmácia, né? Você tem que ir atrás de alguém que tenha uma crença em cima disso. Então, quando você faz uma garrafada, você está rezando aquela pessoa, você está colocando a sua intenção para aquela pessoa que você está fazendo, né? É, Então, essa sabedoria, ela vem resistindo assim mesmo por séculos, né? Uma tradição oral que vem ganhando força cada vez mais. No Brasil, tem diversos lugares que a garrafada ela é conhecida, na verdade, nacionalmente como patrimônio material do Brasil, tá? E em alguns lugares tem mais respeito, outros menos. Embora tenha acontecido aquilo que eu falei para vocês da Anvisa, né, regredir ali nas leis de preservação ali, de segurança das benzedeiras, né? Mas a garrafada é um patrimônio imaterial do Brasil, então é uma coisa de tradição e cultura brasileira, tá? É, Tem muitas formas da gente preparar uma garrafada, tá? Então a gente pode usar água, que é a que eu vou preparar hoje, que é a base de água, porque recentemente eu preparei uma garrafada para uma amiga de limpeza uterina e, gente, eu faço cada loucura que eu não recomendo para ninguém, porque é a segunda vez que eu faço isso para provar que não dá certo. Então os meus preparados de garrafada tem, principalmente de limpeza uterina, tem me feito meio mal, né? Porque, tipo, gera contração e várias coisas, mas era uma amiga que precisava, eu fiz, enfim. Então, hoje a garrafada que eu vou fazer aqui para mim vai ser a base de água, tá? Que ela tem os princípios ativos, mas vai ser mais calmante, refrescante mesmo, aqui é a minha, tá? Mas você pode usar a cachaça também, que é mais a nível de limpeza mesmo, e expurgo, né? A gente pode usar o vinagre, que daí é para essas questões de lavagem, ducha vaginal, né? Questões de candidíase, vaginite, enfim, né? Questões ginecológicas, a gente usa o vinagre de maçã para garrafada. Vinho, né? Que é principalmente para as pessoas que têm tendência a ter anemia, né? Que estão com questões ali de produção dos glóbulos vermelhos, né? Na apostila de vocês, eu vou passar uma receita de cada tipo, tá bom? Então, para quem for fazer, né, a garrafada, você tá com vinho aí e tal? Você que tá on aqui? Eu comprei hoje. O vinho? Tá. Então, eu vou Aham. passar a referência do vinho, né, aqui na aula, mas na apostila vai ter uma receita para cada veículo, que a gente chama, né? Então, a gente vai ter uma receita para cada veículo, mas aqui eu vou passar, então, a, a receitinha para essa do vinho, tá bom? Eu vou fazer aqui com água, simulando, porque eu não estou podendo mexer com outros tipos de veículo, mas, né, fica daí essa coisa do vinho. Quer dar a pausa, então, Lina, e daí continuar na próxima, daí só a parte prática? Filha, socorro. Entendi, fechou. Eu vi Então, a que eu gente vai... consegui pouquinho da Lípia, mas acho que dá, né? Tinha umas que não estavam muito boas, daí eu, tipo, mas acho que Não, dá. dá. Super dá. A LIP ela é muito boa para limpeza uterina, regular os hormônios também. Ela é uma Ai, que planta assim bom. bem especial, assim, principalmente para quem trampa assim na parteria pós-parto, junto com o menstrasta, ela é maravilhosa. A folha da amora também junto com ela. É, E para as mulheres que querem engravidar, tipo, chega alguém e fala, sabe alguma coisa que ajuda na fertilidade? A LIP ela é uma planta que prepara também o sistema reprodutor para parir. Por isso que ela é boa no pós-parto, porque você acabou de parir, ela já te ajuda a regenerar para gerar outra vida, como se fosse, Nossa. entende? Mas aí você não precisa gerar outra vida, você pode usar essa força só para se recuperar e parar o ciclo por aí, né? Mas ela é uma plantinha super, super boa. Então, a garrafada no vinho, gente, ela é muito indicada para as pessoas que estão com sangue mais ralo, né? Anemia. Ela ajuda nessa produção de glóbulos vermelhos, tá? Então, a gente vai usar, né, a princípio, 1 litro, né? Ali, uma garrafa de vinho, que eu acho que tem de 1 litro e tem 900 ml. Então, pode usar de um ou outro, tá bom? E 3 punhadinhos de planta, tá? Eu só tenho um punhado, né? No seu caso aí, né, tal. Como é para você, ela vai ficar mais homeopática, mais saborizada, tá? Mas pode fazer com menos plantinha, tá? Mas o recomendado, né? Você vai fazer uma garrafada para alguém, né?
para fortalecer alguma irmã, você vai usar 3 punhados de planta, tá? Aqui eu vou usar o gengibre azul, né, azedoária, o anis de folha e o capim-limão. Vou pegar aqui para pôr na minha garrafadinha refrescante do verão, para acabar com as minhas dores musculares e me ajudar a relaxar no período da noite. Então, peraí que eu acho que eu me confundi. Agora é a garrafada, daí a gente vai pegando e colocando pra pilar. Isso, Isso? no pilão, isso. Ah, Daí a tá. gente vai colocar aqui os Todas as punhados de ervas ou só algumas? Então, no seu caso, você só tem a lípia, você vai Ah, pôr é só a só. lípia. Eu Tá. coloquei todas juntas, tá bom? Eu coloquei todas juntas. Não, essa não, filho. Aqui, ó, te dou aqui, ó. E mesmo a azedoara, que é raiz, ela vai junto com as folhas também. Vai junto com as folhas, porque é um processo de maceração, Que né? Então, legal. coloca tudo junto. Aí você Uhum. falou anis de folha e o que mais? Azedoara, anis de folha, Capim-limão. E aí, capim-limão. capim-limão. Que gostoso. Aham. Gente, isso toda gestante pode tomar? Não, é uma coisa que eu estou fazendo para mim. Por quê? Porque cada gestante é única. Eu sei o que que o meu corpo responde, sabe? Então, por exemplo, tem mulher que vai tomar o anis de folha, ele é super bom para cólica, por exemplo, né? E aí, dependendo da quantidade que se usa, né, pode ajudar nesses processos de contração. Mas para mim tem sido uma das plantinhas muito amiga para relaxar, para ajudar a dormir, para fortalecer a imunidade, né? Então, é uma planta que eu tenho muito apreço, assim, sabe? Então, o meu corpo reage bem, né? Então, quando a gente fala de gestante, é uma coisa, assim, muito única para cada um, né? Na minha gestação do Jordão, eu fazia banho de assento com calêndula. Toda gestante pode? Não, né? É muito, tipo assim, se a gestação tá... O que que eu digo, assim, né? Se a gestação, ela tá tranquila, ela tá numa boa, não teve nenhuma intercorrência, você pode usar de tudo em pouca quantidade, né? Tipo assim, na gestação da Sara, eu não queria contar para as pessoas que eu tava grávida, porque eu tinha medo de perder, e aí até chá de canela eu tomei, porque eu tava grávida, fui no encontro e tinha um chazinho assim, né? E aí eu tomei, mas eu tomei homeopático, diluí na água para não tomar forte, e era uma gestação saudável. Então, assim, é indicado? Não, em grande quantidade para uma gestante de risco. Então, assim, por isso que a gente fala, como eu não sei como as pessoas vão usar esse saber em casa, eu digo que é contraindicado. Por isso que eu falo que isso é uma coisa que eu estou fazendo para mim, né? Mas, né, assim, tem plantas que a gente pode usar com segurança na gestação, que daí também depois eu posso dar uma auxiliada aí para quem tiver esse interesse, né? Mas no geral, assim, daí eu prefiro dizer que é contraindicado, porque vai que eu falo, ai não, se a gestante está saudável, pode tomar chá de canela com gengibre e sei lá, o que mais e calêndula. Daí a pessoa vai lá, faz um chá super concentrado, dá para uma gestante, dá um ruim, e daí vão falar que eu que ensinei. Então, não. Então, a gente usa planta só aprovados pela Anvisa aí na gestação, né? E as outras plantas experimentais a gente usa nas pessoas que não estão gestantes. E aí a gente vai macerar até a gente sentir, né, que o cheiro da planta já está assim bem presente ali no veículo, né? No caso do meu aqui é a água, o da tal ali é o vinho e Ah, eu já é para pôr vinho? Eu tava só com a planta. põe a Mas planta, aí coloca quanto? Tudo? tudo, tudo, Ah, né? eu Que acho daí que o você meu é tem. pequeno, então. Ou não? Porque eu comprei Não, um. tudo vinho, põe tudo a planta e daí Aham. coloca só um pouco de vinho até cobrir a planta. Ah, tá. Aí você vai pôr ali as quantidades e vai pôr o veículo, né? O vinho, a cachaça, a água, até cobrir a planta e aí vai macerar. E aí você vai macerar até sentir que saiu o cheiro da planta ali no veículo, né? No vinho, na água. No caso da água, sai muito rápido. Então, você pode macerar, assim, até mudar bem a cor, assim, até, né? A água e a cachaça, principalmente, né? A gente macera até tirar bastante. E aí, você pode, enquanto você macera, já ir pensando o que que você quer trabalhar com essa garrafada, né? O que que você quer limpar, o que que você quer trazer, qual o princípio dessa planta você quer, né, trazer aí para sua vida, né? Enfim, então você já pode colocar uma música, acender um incenso, rezar Pai Nosso Ave Maria, e aí você, né, cada um faz o seu rito, digamos assim. Ou pode estar fazendo com uma amiga e conversando coisas do dia a dia, pode também, né?
Mas normalmente as garrafadas, elas vêm nessa força de você já ir pedindo para esse espírito da planta, porque através da maceração a gente tira o elemental dessa planta e traz a presença dele aqui para fora, né? Então ele está aqui presente, né, com a gente. E aí a gente conversando com esse espírito, com essa planta, com esse ser divino, né? A gente consegue já ir trazendo as nossas preces para quando a gente tomar essa energia desse elemental, dessa divindade, desse guia, né? Ele venha nos dando, né? Nos ofertando ali tudo que a gente precisa. Porque dentro das tradições, das raízes, assim, né, tradicionais, a gente precisa ter humildade para entrar no reino vegetal. Né? Então, quanto mais a gente se humilha perante esse reino, mais a gente se coloca assim como aprendiz, como devoto, né, desses seres divinos que são os vegetais, mais eles vão ter para nos auxiliar, para nos presentear aí com as suas forças, né? Então a gente vai trazendo toda essa sabedoria aí, né? Dessas plantas para o nosso templo corpo. O meu aqui já deu. Posso pôr aqui, filha? Não sei. Rapidinho. E aí, como a minha garrafa tem o bico fino, eu vou colocar aqui, ó, na minha chaleira. Na minha. Isso aqui é uma coisa, eu não sei o nome disso, mas é uma jarra medidora, é o nome disso, que eu comprei e ela é de vidro temperado. Então ela é muito boa para quando for fazer, por exemplo, pomada, você fazendo uma quantidade menor, né? E aí, ao mesmo tempo que você faz uma quantidade menor, você já tem o biquinho dosador para depois pôr nos potinhos. Você não precisa ficar colocando funil e tudo mais. Então, aqui, ó, meu preparado eu pus aqui já na garrafa. Deixa eu pegar o resto. E a gente não coa. Inclusive, as plantas a gente coloca junto na garrafa, tá bom? Gente, eu tô aqui de cabelo solto porque eu tô fazendo tudo pra mim e pra minha família. Quando a gente for fazer, né, para uma outra pessoa a nível comercial, é touquinha, é lenço, turbante na cabeça, tá bom? Porque isso daí é uma das regrinhas que eu passei lá no início, né? Então não custa lembrar, né? Quem for fazer assim a nível mais expansivo, né, a sua medicina, utiliza daí o cabelo sempre bem preso, tá bom? Aqui, como é pra gente mesmo, a gente faz mais como se estivesse cozinhando pra gente mesmo, né? Mas quando é para as outras pessoas, a gente tem que ter esse cuidado maior. Então agora a gente macerou com o vinho e daí reservou. Isso? Isso, Tá. isso. Aí você, depois disso, ó, eu já diluí o meu na água toda, ó. Então você macerou, reservou, devolve de novo na garrafa. Pode ser na garrafa do próprio vinho também. Se devolve e acrescenta a planta junto. Tá Tá. bom? Ó, então o meu aqui, ó, como que ficou, né? O meu aqui é a base d'água, mas E você tem depois, aqui se eu quiser, a em outro planta. momento, oh, perdão, Pode falar. macerar alguma coisa, tipo assim, sei lá, igual você falou, amora, se eu amanhã macerar amora e pode pôr depois ou melhor não, depois que faz, fez? Olha, é legal depois que fez, Aham, tá? sim. Assim, é legal você já ter isso, assim. Principalmente, assim, de um dia para o outro, você poderia? Até poderia. Mas é melhor daí você sentir, já que você já fez essa força da Lífia aí, né? Você já sentir como que ela é mesmo e usar ela. E numa próxima você fazer com mais plantas, tá bom? É, a folha da amora no vinho, ela é muito boa porque ela é muito rica em ferro também. E aí, para as pessoas, principalmente mulheres, assim, que tem. Ai, meu Deus. Ai, sangue escasso, agora esqueci. Amenorreia. Né? Amenorreia é falta. E aí tem a outra que. Ah, É, fugiu o né? termo. Às vezes a gente. Às vezes foge, né? Mas é isso. Quando tem amenorreia, aí é bom porque ajuda na produção dos glóbulos vermelhos. Tem essa coisa do ferro e ajuda na limpeza do fígado. Então ajuda a soltar o ciclo, né? Ajuda o ciclo a ficar mais fluido. E aí a folha da mora, ela também regula os hormônios e ela fortalece essa questão mesmo da absorção de ferro mesmo ali junto, né? Então ela é muito, muito boa usar junto com o vinho. Nossa, ficou muito cheiroso isso aqui. Vou tomar um banho.
E aí, gente, feito, né, essa primeira etapa, né, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa caneta, nossa etiquetinha e vai escrever ali, né? Garrafada de vinho com Lipe Alba ou com as plantas que você fez aí, o dia de hoje, porque você vai enterrar essa garrafada. Diferente da tintura, a garrafada você pode deixar no seu altar descansando ou a gente enterra, porque aí a gente pega essa força da terra também. E aí você vai deixar por um ciclo de 7 a 28 dias, tá? Então, eu gosto de deixar um ciclo de 28 dias, que foi a forma que eu aprendi. Mas eu já vi gente que enterra 7 dias e já toma. Pode, pode, mas eu aprendi 28 dias, porque aí você pega o ciclo de todas as luas, né? É, E aí a gente pode usar essa força das garrafadas, né? Essa coisa da sabedoria das luas mesmo, né? Então, se eu quero uma garrafada para renascer, né? Eu vou usar fazendo a lua nova para me dar essa força de recomeçar, né? Se eu quero uma garrafada para me dar mais energia, eu vou fazendo a lua crescente, vou fazendo a lua cheia. Se eu quero uma garrafada de limpeza intensa, eu vou fazendo a lua minguante, né? Eu posso usar essa força da lua para enterrar minha garrafada e colher. Ah, mas você disse que o melhor ciclo, né, que a melhor lua para fazer é na lua nova. Sim, você faz na lua nova. Mas se você quer uma força, né, de energia, então você faz na lua nova e colhe na lua cheia. Se você quer mais de limpeza, você faz na lua nova e colhe na lua minguante. Se você quer uma de lua, de recomeço, aí você faz na lua nova, colhe na lua nova. Né? Então você sempre vai fazer na lua nova pelo princípio ativo. Ah, mas tem uma amiga minha que precisa muito de uma garrafada, tipo, para amanhã. Eu posso fazer de um dia para o outro? Pode. Para esse caso, daí a gente vai fazer. Por isso que eu juntei o xarope e a garrafada juntos, porque aí a gente vai aprender agora um método de fazer xarope, que é um método de fazer garrafada também, de raizeira. Essa garrafa, por isso que eu falei, vou ensinar a fazer xarope e vou passar a receita do xarope. Porque a receita dessa garrafada a gente não pode escrever, é tradição oral. Mas do xarope a gente pode. Então, você pode usar a base do xarope para fazer garrafadas instantâneas, tá? Então, é uma coisa assim que a diferença entre o xarope e a garrafada, né, é a quantidade de água que a gente vai usar, tá bom? Mas, no geral, né, a gente usa. Filha, eu vou precisar de um pouquinho de água. A gente usa é, é a mesma base de açúcar e as plantas, só que na garrafada a gente usa mais água do que no xarope. Beleza? Vou ligar aqui o meu Beleza, fogãozinho. mas nesse aqui que a gente fez foi só o vinho, né? Não vai água. Não, essa daí é uma das formas de Ah, garrafada, tá. Tem umas né? que Porque vai daí, daí água. então, E daí na que vai água, a base dela é o xarope, tá? A base dela é a mesma do xarope. Aí, por exemplo, outros veículos de fazer garrafada, né? É o vinho, a cachaça, a própria água. Nesse vinho e na cachaça, a gente não põe água, nunca, nessas formas de garrafada. Aí as que usam água, as garrafadas que a gente usa água, é a própria garrafada de água, que na receita de vocês, na apostila de vocês, inclusive eu passei uma receita muito legal, que eu aprendi com a Flora Tupi, que é uma garrafada de pós-parto, limpeza uterina, ela é muito firmeza. Quem não conhece, trabalha assim, ela é puxa muito aquelas massa, frentes né? muito massa, ela puxa aquelas frentes das vivências na aldeia, nossa, da hora assim do trampo. E aí é uma garrafada que eu aprendi com ela, e aí eu tô passando para vocês que é a base de água. E foi muito legal quando eu tive esse contato, que foi a garrafada que eu fiz no pós-parto da Sara. Foi a garrafada que eu tive energia de fazer no pós-parto da Sara. E e aí, outro tipo de garrafada que a gente usa, né, a água é essa que eu vou ensinar, que a base é a mesma base do xarope, só que no final a gente muda, a gente acrescenta um pouquinho mais de água, tá? Então eu vou passar aqui para vocês como é que a gente vai estar fazendo, tá bom? E daí, quando eu for pôr a água, eu vou diferenciar da, o xarope da garrafada, tá bom? Primeiro a gente vai estar falando então agora
do xarope especificamente, tá? Liguei aqui o meu fogãozinho, que ele é desses fogãozinhos assim, ó, esse fogareirinho. Deixa eu mudar aqui a câmera só pra ficar um pouquinho mais fácil pra vocês verem. Ai, como que muda a câmera? Aqui. Então, ó, esse é o meu fogãozinho elétrico, né? E aí aqui ele tá na temperatura 3, está ligando aqui a serpentina dele. Esse fogãozinho, gente, ele custa cento e poucos no Mercado Livre. E ele racha, tanto para fazer medicina, assim, tipo, em casa, sabe? Quanto para secagem de plantas, tá bom? Ah, secagem de planta, Maria, tanto para secar planta, porque tem época que tá muito úmido, né? E aí a gente não tem o fogão a lenha, a gente pode fazer um esquema de colocar as plantas em cima, porque ele é uma serpentina. E o que faz secar a planta, eu vou ensinar na próxima aula, é o calor que vem de baixo com a, a saída de ar de cima, né? Então a gente pode secar a planta, né, com o auxílio do nosso fogareiro elétrico, tá bom? Então, para começar, a gente vai pôr a panela no fogo, tá? E vai colocar 2 xícaras de açúcar, tá? Então, peguei aqui minha cumbuquinha e eu vou pegar aqui a minha xícara de açúcar. Aqui eu tenho um cristal moído. Você pode usar açúcar mascavo, você pode usar o açúcar que você tiver aí. Vou jogar direto, porque já tá na medida, né? Você pode usar o açúcar que você tem em casa. Aí você vai jogar na panela, tá? Agora eu vou virar aqui e deixar na panela para vocês irem vendo a transformação, né? É um processo que ele demora um pouco, gente, para derreter mesmo o açúcar. E aí a gente vai mexendo, tá? Por quê? Porque a gente vai derreter todo esse açúcar, beleza? Vou aumentar até aqui a temperatura. Nem pensar. A Sara tem o escritório dela aqui, ela achou que eu ia deixar ela colocar no meu fogão e ficar aqui do meu lado, fraudeando. Mas não vai rolar, filha, depois eu te digo. Tô só de olho nos preparados. Não, gente, ela tem aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó, o escritório dela aqui do lado, ó. Aí aqui ela já tem o olha! fogão dela no chão aqui, ó, e aqui ela tá com a panela dela pra fazer xarope. Com bico de... Profissional, hein? Isso aí, Uau. olha lá. E aí é assim que a gente trabalha. Bastidores da vida materna. Depois eu deixo, filho. E aí a gente vai mexendo. E é um processinho bem lento, bem amoroso. E aí, gente, sabe o que é legal pra gente que tem filho? Que isso aqui a gente pode fazer balinha medicinal para as crianças, tá? Balinha medicinal, Maria, sim, porque a gente vai fazer o ponto caramelo. Não sei se vocês sabem qual que é esse ponto caramelo. É um ponto que a gente vai fazer daqui a pouco. E aí a gente põe ali no ponto caramelo, a gente põe as plantinhas e depois a gente joga numa pedra fria, né? Que normalmente pode ver, só não apoia muito na mesa, tá bom? E aí a gente joga numa pedra fria, que pode ser um mármore, pode ser essas pias desse negócio preto, que eu nunca sei se é granizo, granito. Porque granizo é Granito. chuva. Granizo porque granito é chuva, é isso, né? Enfim. Granito. Granito. Pedra. Isso, a gente joga na pedra de granito e aí ele vai endurecer e daí vira umas balinhas. A minha mãe, ela fazia pra gente quando a gente tinha dor de garganta, ela fazia isso e aí depois ela colocava pra gente o gengibre, guaco, e aí ela fazia balinha pra gente chupar, balinha que é remédio. Maria, essa panela que você está usando, ela é de ferro? É de ferro, Ah, de tá. ferro. Qual que é mais indicado, assim, no caso? Cara, qualquer uma esmaltada, de barro. A minha oficial de fazer xarope, tipo, comercial, assim, é uma de barro, tá? Que daí eu faço no fogo a lenha, né? Normalmente. Mas, como aqui eu vou fazer em pequena quantidade, até pra gente aqui mesmo, pra Sereninha ali que tava precisando, daí eu senti que pra aula ia ser mais prática de ferro, porque até a de barro esquentar nesse fogareiro aqui, a gente ia, tipo, demorar a vida inteira.
Esse processo para os amantes de castanhas e coisas cristalizadas, esse é o mesmo processo. Depois, do lugar das plantas, você joga só o amendoim, a castanha, a nozes e o que você quiser. Então, vai vendo como uma coisa pode levar a diversas trocas culinárias, né? É a mesma coisa. Aí a gente fala, Maria, mas ai, açúcar, eu não como açúcar, né? Tipo, tem pessoal que tem essa restrição, que é bom, né? Assim, quando a gente fala de comida, né? É uma coisa que é saudável, não comer açúcar diariamente. Mas, gente, o açúcar que faz mal não é o açúcar do xarope, não é o açúcar da garrafada, é o açúcar que você consome loucamente todos os dias, em vários momentos da sua vida, né? Então, assim, você dá um xarope para sua criança ali que tem 2 anos já, né? Que já está introduzido no açúcar. Não vai fazer mal para ela. O que faz mal é a balinha de goma ali, as outras coisas que você dá para ela no dia a dia, né? O açúcar, qual que é a função do açúcar? Ele extrai o princípio ativo da planta, além de que ele é um atrativo para os bichos do nosso corpo. Então, seja lá um vírus, uma bactéria, ele vai ficar louco atrás desse açúcar no nosso corpo. Só que quando ele chega lá, o açúcar vai estar envenenado, entendeu? No caso, com as plantas. Então, a gente chama o bicho pro açúcar, só que chega lá no açúcar, a gente tem um monte de planta que vai digamos assim, combater ali os vírus, as bactérias, as coisas aradas do corpo, tá? Mas, né, ele principalmente extrai mesmo esse princípio ativo da plantinha, tá bom? E a gente vai mexendo, ó, pode ver que ele vai diminuindo, né? A panela estava meio que quase cheia. Lá no fundo, não sei se dá para vocês verem, ele já começou a dar uma derretida. Então, quanto mais a gente vai mexendo, para ele não grudar, né? Mais ele vai virando líquido. E vai chegar uma hora que ele vai derreter por inteiro. E é muito legal porque cada garrafada, principalmente porque essa garrafada aqui, né, é uma garrafada, a gente tá falando do xarope, mas eu já vou falando um pouco da garrafada, né? Por que que a gente não pode passar a receita escrita, a tradição oral? Mas tem muito uma magia de que para cada mulher que a gente faz uma garrafada de açúcar queimado, ela é única. Então, esse tipo de garrafada é uma garrafada que não se vende e não se passa a receita escrita, tá? É bem tradição oral mesmo. Então, assim, são poucas as vezes que eu ensino, assim, tipo, ao vivo, assim, é mais quando eu sinto uma firmeza mesmo nas pessoas, assim, né? Porque é um legado aí que a gente tem que zelar. Então, pedir para quem está aprendendo, né, e aprendendo que pode ser uma garrafada, passar, né, zelar essa coisa da tradição oral e não comercializar. A garrafada de vinho, as garrafadas coringas, sim, pode comercializar. Mas essa aqui, se comercializar, diz que dá BO espiritual. Então eu sou vocês, não faria isso em casa, Caramba, que tá? Mas é massa, não muito sabia. legal. Mas é muito legal ver como quando a gente faz esse preparado em forma de garrafada, para cada mulher se manifesta de um jeito. Ó, aqui ele chegou num ponto que ele derreteu, ó, e virou um caramelinho, tá vendo? Aí a gente vai acrescentar as plantas. Quer pôr pra mim aqui, filha, as plantas? Então aqui eu vou usar a cúrcuma. A gente vai usar 3 punhados de planta, tá? Aqui em casa eu usei a cúrcuma, o açapeixe e o anis de folha, tá bom? E aí a gente vai pôr as plantas ali dentro e vai mexer, tá? Ó, e vai E aqui no mexer. meu caso, que é o orégano, pode pôr o, tipo, o galinho assim ou só as folhinhas? Pode pôr o galho junto, ó. E aí a gente vai pôr. Vou diminuir o fogo um pouquinho para não queimar. E aí vai mexendo, ó. E ele vai queimando ali. Ó, e vai soltando a água da planta. E aí, nessa hora aqui, ó, que ele dissoltou ali do fundo da panela, quem quiser fazer balinha, vou até separar aqui uma pra Sara, ó. Sara, vou separar uma balinha. Não põe a mão que tá pelando, você já sabe, né? Então é nessa hora que a gente faz a balinha para as crianças. Separa ali no cantinho, que fica uma balinha da hora depois para ela ficar chupando cúrcuma. Uma pra Sara e uma pro Jordão. Aí aqui, ó, já desgrudou do fundo da panela, né? Ali é o açúcar, que ele vai passar do ponto. Aí aqui, pro meu xarope, eu vou adicionar como se fosse uma xícara de água. Vou pôr na xícara aqui, ó. Eu coloquei 2 xícaras de açúcar para 1 xícara de água, tá? Essa é a medida do meu xarope. E aí eu vou mexer. Não põe o dedo, que vai te machucar.
que eu desliguei um pouco, porque senão ele ia derramar tudo, porque ele ferveu. Mas aí vocês abaixam o fogo aí, tá bom? Eu já vou ligar aqui de novo, para ele continuar a fervura dele. Então agora eu vou mexer. Joga, Pode perguntar. joga água e mexe, né? O meu ficou meio duro, sei lá se ele. Então, ele vai derreter. É isso mesmo, ele endurece o açúcar e daí ele vai derretendo aos poucos. É que o meu aqui foi um processo muito rápido. É que a panela é pequenininha e daí foi muito rápido, por isso que eu até desliguei para dar um tempo ali maior, sabe? Mas é isso mesmo, aí você vai mexendo, continua mexendo, porque agora ele vai ferver e vai começar a ficar grosso, né? Aí vai mexendo, mexendo, mexendo. Aí qual que é a diferença? Até aqui é igual a garrafada do xarope. Só que no xarope aqui, ó, tá, minha colher como que tá, pra você ter uma ideia, ó, ficou dura também, ó. Aham. Então eu vou mexendo aqui na aguinha quente, que aí ele vai derretendo o açúcar, tá bom? E aí ele vai ficando mais sucio, assim. A diferença entre a garrafada e o xarope é nesse momento aqui da água, tá? Que aí a gente faz o quê? Em vez de uma xícara de água, a gente põe 1 litro de água para a garrafada, tá? Então, essa é uma diferença grande. Em vez de uma xícara, que é o que vai no xarope, para ele conseguir ferver, digamos assim, e ficar grosso mais rápido, né? Em vez de uma xícara, a gente vai colocar 1 litro de água, tá bom? Outra diferença, no final do xarope, a gente vai acrescentar própolis, se tiver, né? Senão não precisa. O própolis é bom que ele ajuda a conservar, além de ter as propriedades medicinais, né? Não, filha, deixa aqui que depois eu vou mostrar pra tia. A Sara tá comendo a balinha antes da hora. Ó, a balinha fica assim, ó. Pra quem conhecer a nossa balinha Roots, a balinha fica assim. Aqui ficou uns pedaços de cúrcuma, né, da Sara e tal, mas ó, ela fica durinha assim. E as crianças adoram, porque Nossa. fica docinha. E aí Nossa, você que pode fazer delícia. vários. Uhum. Tchan, Com tchan, nossa, cúrcuma muito ainda bom. deve estar uma delícia. Nossa, cúrcuma, peixe e anis de folha. Nossa. Xaropinho Anis. delicioso. Aham. Vou acrescentar na lista de produtos Solarindu, aquelas. Já pensei várias vezes em vender balinha. Falei, mas acho que eu vou ficar rica vendendo bala. Mas é um trampo, né? Mas aí, né, a diferença, voltando lá. No final do xarope, a gente põe o própolis como conservante para potencializar as medicinas. Caiu? Saiu um pouco a sua câmera, voltou. Voltei. Uhum, Eu Ó, a apertei gente sem tá querer. com 4 minutos, tá? Tá. Uhum. Então, Quer finalizar e daí a gente tentar volta na finalizar próxima? esse. Não É sei, o que 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 daí você tem acha? a. Fecha e daí abre, porque daí tem a liga do xarope aqui só, pra Tá. finalizar. Pode ser? Então, deixa eu Então, ir fechou. abrindo outra enquanto isso, tá? Pra gente não ficar Tá. com muito tempo. Tá. Maria, o meu Oi. ficou bem aguado. Ele tem que ficar mais grossinho, tem que ficar mexendo um tempão, né? Isso, ele vai evaporando. Aham. E aí você, assim, a liga do xarope, qual que é a coisa, assim, né? Pode ficar mais aguado? Pode. Porém, a durabilidade dele é menor, tá? Quanto mais aguado, né, mais é volátil, assim, para a fermentação. Aí, assim, para uso caseiro, tranquilo. Para quem comercializa, tem que ficar grossinho para ele poder conservar por mais tempo, tá bom? Mas em Tá. casa, eu já fiz xarope assim, ó, aguadão, assim, aqui para casa, tá? E aí, só que a gente conserva na geladeira e ele vai durar ali, tipo assim, no máximo 1 mês, tá? Agora, quando ele Aham. fica concentrado, ele dura, tipo, 6 meses tranquilamente, assim, sabe? No vidrinho bem esterilizado e tudo, né? Então ele vai que vai que vai, mas não tem problema. Se você quiser apurar até ele ficar grosso, pode, mas se for só para uso de vocês, você quiser deixar ele mais aguadinho, pode também, tá bom? Ah, É, entendi. Aí voltando ali na garrafada ou no xarope, né? A diferença maior, né, é que a gente no final também, né, a gente põe no xarope o própolis e na garrafada a gente põe 2 colheres de cachaça para ajudar na conservação e na limpeza uterina dessa mulher aí, dessa pessoa que a gente está fazendo, tá bom? Posso fazer garrafada assim para outras questões?
essa garrafada do açúcar queimado, você pode fazer para outras questões, mas na tradição é mais usada mesmo para as mulheres em período de resguardo mesmo pós-parto, tá? Então, para as mulheres que estão em recuperação do puerpério, toma essa garrafada daí, tá bom? Qual que é a posologia dessa garrafada, Maria? A posologia dessa garrafada é um, um copinho por dia, um shot daqueles de 30 ml, sabe? Por dia, né? Em jejum, tá? Essa garrafada aqui para as mulheres pós-parida. E quais plantas que eu uso, Maria? Você pode usar a canela, o guiné, 2 folhinhas de guiné, pode usar a arruda, pode usar o mentrasto, pode usar a lípia, né? Pode usar todas as plantas que você tem aí que vão fortalecer, limpar e recuperar o útero da mulher. O mentrasto é maravilhoso porque ele ajuda o útero a voltar ao tamanho normal, né? Então, o mentrasto é uma plantinha maravilhosa para essa questão aí do sistema reprodutor feminino pós-parto, tá? Ele tira a friagem do corpo, então é muito bom. Essa garrafada, a gente conserva ela e... Você comeu as 2 balinhas, filha? A gente conserva ela na geladeira, tá? Então, você teve ali uma gestante pós-parida, tal, aí você deu para ela essa garrafada e aí ela vai conservar na geladeira, tá? E daí, antes de tomar, ela tira ali a dosagem do dia, né? Deixa ela tomar, antes dela tomar, e deixa tirar a friagem, aí ela vai tomar, tá? E aí ela toma até a garrafada acabar. E Maria, aí, vamos gente, ó, precisar terminar. Tem 1 minuto. tá. Mas eu acho que nem precisa outra, não, porque a liga é essa aqui É, mesmo, ó. Agora, que baixar o xarope aqui, ele vai ficar já mais grossinho, ó. E aí eu mando o vídeo lá no grupo do WhatsApp mesmo, tá bom? Aí eu ligo ali para vocês no WhatsApp pra gente fechar mesmo e dar o tchau. Mas a liga é essa aqui, assim, ó. Tá, ó. Se vocês olharem, eu mando depois no tá. WhatsApp ali pra vocês. Mas ele tá bem, bem grossinho. Não sei se dá pra ver, mas eu já, Dá já pra mando ver ali que pra ele tá vocês. um pouquinho mais viçoso, assim. Tá mais, né? Dá pra apurar mais? Dá. Quanto mais apurar, aí pra garantir, você acrescenta no final 10 a 15 gotinhas de própolis. E Pode também cachaça de também? própolis. No xarope, Ah, própolis. Na garrafada, cachaça. E pode acrescentar também